Por que Deus jamais perdoará Satanás e os anjos caídos? Explicar a rebelião de Satanás envolve abordar questões complexas. Porém, neste vídeo, vamos simplificá-las e discutir como elas se relacionam. Se Satanás foi criado totalmente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você cria um robô perfeitamente funcional, projetado para fazer coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível e você se pergunta: como isso pode acontecer se ele foi feito perfeitamente? Esse é o dilema com Satanás. Como um anjo perfeitamente criado escolhe fazer o mal? Sugere-se frequentemente que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele tomasse decisões independentemente, incluindo a escolha de se rebelar. Não é um defeito na criação de Deus, mas parte da liberdade dada a todos os seres inteligentes. Antes de sua rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua representação posterior como o adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza luminosa. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo geralmente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28, 12 e 15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Você era um querubim ungido para proteger. Eu o estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus e andava entre as pedras brilhantes. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Essas escrituras fornecem insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender o problema do pecado imperdoável dos anjos caídos. Elas destacam a beleza e sabedoria de Lúcifer, que era adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial na criação de Deus, indicando seu alto status e o respeito que ele possuía. Lúcifer era o epítome da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Esta descrição implica que, antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição privilegiada e única na presença de Deus. Este papel significava alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ter sido criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Diferente dos humanos, acredita-se que os anjos compreendem plenamente suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com plena consciência. Essa decisão irrevogável, tomada com conhecimento completo, é uma razão-chave pela qual seus pecados não podem ser perdoados. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não resulta de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus. É visto como uma separação definitiva do Criador. Diferente do pecado humano, que muitas vezes surge da ignorância ou fraqueza e pode ser perdoado, o pecado dos anjos caídos é imperdoável no contexto da justiça divina. Isso reflete o julgamento justo de Deus.
Seus pecados são uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. Anjos e humanos são criações distintas de Deus. Anjos são seres espirituais criados por Deus, cada um com funções e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e servem-no diretamente. Os humanos, por outro lado, têm um relacionamento mais complexo com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a potencial de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele através de Jesus. Louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos celestiais. Que louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Salmo 148, 2, 5 nos diz que os anjos, como todo o resto da criação, foram feitos por ordem de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são seres puramente espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Essa natureza espiritual permite que existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não possuem corpos físicos como os humanos, mas podem aparecer em forma humana. Gênesis 19, 1:5 relata anjos visitando Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Eles são frequentemente descritos como únicos, misteriosos e inspiradores. Por exemplo, em Isaías 6:2, há uma descrição dos serafins, um tipo de anjo com 6 asas, mostrando quão extraordinários eles são. Os anjos desempenham vários papéis, como mensageiros de Deus, Lucas 1, 26, 38, quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria, protetores, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Salmo 91, 11. E adoradores de Deus. Apocalipse 5, 11, 12. Os anjos têm hierarquias, como sugerido em Judas 1, 9, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por sua adoração a Deus, Isaías 6, e os querubins, que guardaram a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3, 24. Quando os anjos tomaram a decisão de seguir ou se rebelar contra Deus, fizeram isso com pleno conhecimento e entendimento. Em contraste, os humanos frequentemente tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados. Eles possuem livre-arbítrio, evidenciado pela rebelião de Lúcifer, que depois se tornou Satanás, e de outros anjos. Esta rebelião é interpretada como a queda de Satanás. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro 1:11, 12 sugere que os anjos estão curiosos sobre a salvação humana, indicando que há coisas que eles não sabem. Foi-lhes revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês, quando falaram das coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Até mesmo os anjos anseiam observar essas coisas. Por que Satanás não pode se arrepender e ser perdoado, ao contrário dos humanos que pecam e se arrependem? Pense em alguém que comete um erro, mas pode se desculpar e fazer as pazes. Satanás fez uma escolha deliberada e plenamente informada contra Deus. Seu pecado vai além do perdão regular, pois não foi um erro simples, mas uma rebelião intencional. Os humanos frequentemente pecam por ignorância ou fraqueza e podem se arrepender. O pecado de Satanás, cometido com pleno conhecimento e livre-arbítrio, é considerado final e irreversível. Não há espaço para arrependimento porque não foi um erro, mas uma rebelião consciente. Para explicar por que os anjos caídos não podem se arrepender, imagine um profissional altamente experiente, como um juiz ou um executivo sênior, que compreende totalmente as leis e os padrões éticos de sua profissão. Esta pessoa não apenas conhece as regras, mas também as consequências de quebrá-las. Agora, imagine que essa pessoa decide deliberadamente
quebrar uma lei ou padrão ético significativo, totalmente ciente da gravidade e das consequências de suas ações. Este exemplo é semelhante ao comportamento dos anjos caídos. Eles fizeram suas escolhas com plena compreensão do que estavam fazendo. Eles não se rebelaram por estarem confusos ou não entenderem. Eles tomaram uma decisão consciente com conhecimento completo. Os anjos caídos são seres espirituais criados por Deus, distintos dos humanos em seu entendimento e tomada de decisão. Ao contrário dos humanos, que adquirem conhecimento ao longo do tempo, os anjos são criados com um entendimento completo e uma visão clara das consequências de suas ações. Quando um anjo, como Lúcifer, se rebela, ele faz isso com plena consciência da magnitude e do impacto de sua decisão. Esta rebelião consciente e informada torna sua escolha irreversível. Sua natureza espiritual, juntamente com seu conhecimento completo, significa que sua decisão é final. Os humanos, ao contrário, muitas vezes pecam devido à ignorância, confusão ou fraqueza. Eles têm a capacidade de aprender, crescer e mudar suas ações com base em novas compreensões e experiências. Este é o fundamento do arrependimento e da redenção humana. Os humanos podem buscar perdão porque sua compreensão e julgamento são limitados e podem evoluir. Portanto, a distinção na capacidade de arrependimento entre anjos e humanos não está apenas na natureza de suas decisões, mas também na natureza de sua existência e compreensão. A rebelião dos anjos é vista como definitiva, refletindo sua escolha consciente e completa de rejeitar Deus. Essa escolha é considerada final porque foi feita com pleno conhecimento e clareza, sem espaço para a ignorância ou mal-entendido que muitas vezes caracteriza os pecados humanos. Portanto, enquanto os humanos têm o caminho do arrependimento e redenção aberto para eles, os anjos caídos, por sua própria decisão consciente e informada, permanecem irrevogavelmente separados de Deus. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este.